Oi, gente, seja muito bem-vindo ao Ágatas Talk. Nós estamos aqui para mais um bate-papo incrível e hoje é um bate-papo que particularmente eu amo, tá, gente? Nós vamos conversar à luz da palavra de Deus, entender questões hoje sobre a oração. Eu tô aqui com o pastor Chicão. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Uma honra poder te receber. Eu que agradeço, muito bom estar aqui com vocês e muito bom tratarmos desse assunto. Oração é um assunto que nós deveríamos, no mínimo, falar dele todos os dias. Concordo. Exatamente. Concordo, gente. E por isso, já que oração é um assunto que nós devíamos, no mínimo, falar todos os dias, nós vamos falar hoje sobre esse livro. Gente, o pastor Chicão está lançando esse livro que é o Devocional e o Poder da Oração, pela Ágatas Editora. E é um livro incrível. Se você tem sentido o desejo de orar, mas não sabe como, quer entender mais sobre o poder da oração, fica aí, não sai daí de jeito nenhum. Envia o link para 1, 2, 3, 10 amigos, porque hoje nós vamos conversar sobre isso. O livro, o Devocional e o Poder da Oração. Pastor Chicão, antes da gente começar a falar do livro, vamos entender como nasceu o livro, né? Porque o livro não nasce da noite para o dia. Verdade, verdade. Então fala com a gente, há quanto tempo vem ardendo no seu coração escrever sobre a oração e o porquê, né? Qual foi o despertar disso? Olha só, para responder essa pergunta, eu preciso voltar muito no tempo. Volte, vamos lá. Apesar de parecer mais, eu só tenho 47 anos. E há exatamente 42 anos, no dia que eu fiz 5 anos de idade, o meu pai tirou a própria vida. Então eu cresci uma criança, ainda que muito amada pela minha mãe, mas sem a ausência de um referencial masculino. Por causa do suicídio do meu pai, nós acabamos tendo que morar na casa de outras pessoas, então sempre foi tudo muito complicado quando se tratava de questão emocional para mim. E eu me sentia rejeitado. Eu fazia de tudo para ser aceito pelas pessoas. Só que com 17 anos, eu conheci um amor diferente. Eu conheci o amor de Jesus numa igreja batista tradicional. E ali eu comecei a minha caminhada cristã. E eu sempre fui um apaixonado pela palavra. Eu não era um homem de oração, Daiane. Eu orava, mas eu não entendia de fato a importância da oração na vida de um discípulo de Jesus Cristo. E o senhor sabe que quando eu vi o seu livro, foi algo que me chamou muita atenção. Porque quando a gente fala sobre devocional, todo mundo pensa em leitura. Vamos, se a gente for fazer um parâmetro hoje, né, da igreja, quando se fala em, faça o seu devocional, aí tem até os stories, né, você vai lá, abre o livro, fazendo a leitura da palavra, a Bíblia, devocional. E aí, assim, as pessoas leem, mas não oram. A verdade é a seguinte, nenhum livro, em nenhuma hipótese, vai substituir Jamais. A palavra de Deus na vida do discípulo de Jesus. Jamais. Só que eu entendo que a palavra e a oração, elas obrigatoriamente precisam caminhar juntas. Não faz sentido para mim hoje, tá? Sim, claro. Fique muito claro que durante muito tempo da minha vida isso não fez sentido. Voltando àquela linha de raciocínio, quando eu me converti, eu era um apaixonado e continuo sendo apaixonado pela palavra. Então eu lia muito a Bíblia, gosto de Bíblia e orava, vamos colocar aspas aqui, mas orava como todo mundo. Sim. Não é? Só que as minhas questões emocionais foram piorando. Crente em Jesus Cristo e as questões emocionais a cada dia me jogavam mais para baixo. Meu sonho sempre foi ter um pai. Porque eu via os amigos, eu queria ter um pai. Eu queria ter alguém com quem eu pudesse conversar, que pudesse me abrir. E um dia eu estava lendo Salmos 27, versículo 10, e lá está escrito assim: ainda que o seu pai e a sua mãe o abandonem, eu, o Senhor, não vou fazer isso. Eu jamais vou te abandonar. E naquele momento eu entendi que eu não precisava de uma figura masculina
para me sentir amado por um pai, porque existia um pai que me amava, que era o Senhor. Enfim, mesmo tendo essa consciência, as questões emocionais continuavam a me machucar. Em 2006 eu entendi que era depressão, só que eu me recusava completamente a tratar. Eu não aceitava de forma nenhuma me submeter a um tratamento, afinal de contas, eu sou homem, e o homem não precisa dessas coisas. Isso não é verdade, de forma nenhuma. E há 5 anos atrás, só um parênteses para você entender a questão do livro. Eu sempre gostei muito de escrever, só que eu não sabia, até brinquei com a Bárbara, eu não sabia que eu era um escritor, porque eu sempre gostei de ler e eu sempre tive muita facilidade em escrever reflexões. Sim. Né? Não sou muito de teologia, eu gosto do simples. Sim. Do contato direto, sem levantar grandes questionamentos, grandes questões em relação à teologia. E há 5 anos atrás, eu de fato cheguei num ponto da minha vida e do meu emocional que eu já não suportava mais. Eu não suportava mais. Eu passei um período onde eu não queria ver ninguém, eu não queria estar perto de ninguém, eu não queria conversar com ninguém. E eu cheguei ao ponto, obviamente, que a maioria das pessoas nessa situação chegam, que foi onde eu planejei tirar a minha própria vida. E vou falar para você, para um filho de Deus, para um discípulo de Jesus Cristo chegar a esse ponto e não questionar a própria fé, é muito difícil. Muito. Muito difícil, muito difícil. Só que Deus me disse, olha, eu não te criei para isso. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade, e eu entendo quem não tem a mesma fé que eu. Eu entendo quem pensa diferente de mim, porque às vezes você vai me ouvir falar isso, os nossos ouvintes também vão ouvir isso. Eu falar assim, Deus falou comigo. Tem gente que não acredita, e tá tudo bem, não tem problema você não acreditar. Verdade. Não tem problema. Mas eu vivi e vivo às vezes essa experiência de ouvir Deus falar. E aí Deus falou, olha, eu não te fiz para isso. Então eu entendi que havia um propósito. Só que para que nós compreendamos que existe um propósito para a nossa vida, de que Deus, quando te criou, quando criou cada um que está aqui, criou com um propósito, eu preciso entender que para que esse propósito se cumpra, está batida essa frase, mas é verdadeira, eu preciso viver um processo. Deus poderia estalar o dedo. Poderia. E me curar? Sim. Óbvio que poderia. Só que Deus preferiu me colocar dentro de um processo extremamente doloroso, e aí é a virada de chave. Eu só conseguia me sentir melhor quando eu escrevia. E eu só conseguia escrever sobre oração. Toda reflexão que Deus me entregava era sobre oração. E quem escreve gosta que as pessoas leiam. E eu vivi uma experiência, porque eu escrevia e publicava num grupo de crentes. E um belo dia eu recebi uma mensagem no privado do administrador deste grupo, me pedindo para eu não publicar mais as minhas reflexões naquele grupo. Porque porque aquele grupo não existia para isso. E aí nessa hora eu tive que respirar para eu não falar com ele tudo o que eu queria. Porque às vezes as pessoas falam assim, o pastor Chicão fala de oração porque ele quer parecer piedoso. Não é. Não. Eu oro não porque eu sou piedoso. Eu oro porque eu sei quem eu sou. Eu acho que a grande questão é essa, não é querer parecer ser piedoso. Se orar vai me fazer piedoso, ok. Mas eu não oro porque eu sou piedoso, eu oro porque eu sei quem eu sou. E como que eu me descubro a cada dia? Orando mais. Por quê? Isso aqui é muito legal. Quanto mais eu oro, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu conheço a Deus. E quanto mais eu conheço a santidade de Deus, mais eu entendo o quanto eu sou miserável e dependente da oração. Porque se não fosse a oração,
eu afirmo, eu não estaria sentado aqui com você. Pastor, eu acredito e eu vejo algo lindo nisso tudo, porque Deus ele é tão perfeito que o seu maior sonho era ter um pai. Exatamente. E Deus, ele se revelou como seu pai neste processo. Porque assim, às vezes, nós recebemos Deus na nossa vida como Deus, como Senhor, recebemos como Salvador, mas esquecemos de recebê-lo como pai. Exatamente. E nesse processo de oração, nessa cura emocional que o Senhor precisava, gente, ele é o médico dos médicos. Exatamente. Ele é o médico dos médicos. Então, ele colocou isso dentro de você para começar a escrever. E aí a gente começa a externar aquilo que está dentro do nosso coração, dentro do nosso interior. E conforme, eu acredito muito nisso, conforme o Senhor ia escrevendo, ia acontecendo a cura. Ia acontecendo a cura. E ao mesmo tempo o processo de paternidade, né, ele ia se solidificando. Exatamente. Como o Senhor mesmo falou, Deus se revelando. Exatamente. E o Senhor o conhecendo. Isso é lindo, gente. É necessário que nós entendamos que todo o processo que Deus nos coloca dentro dele tem um objetivo. Sim. O objetivo, se você continuar lendo a sequência do texto de Romanos 8, 28, é de que nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo, seu Filho. Então, quando o Senhor nos salva, Ele nos salva para nos tornarmos semelhantes a Cristo. A Ele. E aí o que acontece? Nós trazemos, eu me converti, eu estou salvo, não tenho dúvida. Só que eu trouxe toda uma carga negativa de uma vida sem Sim. Cristo. Exatamente. E às vezes as pessoas acham que tudo se resolve no estalar de dedos. Não vai funcionar assim, gente. Não. Deus, ele trabalha, pode fazer o que quiser, na hora que quiser, do jeito que ele quiser, e nós temos exemplos bíblicos disso, e temos exemplos de que Deus agiu imediatamente e a coisa aconteceu. Mas, na maioria dos casos, quase que na sua totalidade, são processos. E um processo que eu passei, que eu vivi e ainda vivo, gerou esse livro. Esse livro vai ser instrumento de cura para a vida de outras pessoas. Amém. Então, pastor, a gente pode dizer que o senhor passou quanto tempo para gerar 27 anos. esse livro? 27 anos, gente. Uma vida, é o meu tempo de vida cristã. Uma vida. Por quê? Porque o que tem aí hoje foi um conhecimento adquirido ao longo de 27 anos. Aí tem, dentro desse livro, eu não cito experiências. Eu não cito experiências. Não cito experiências. Porque o objetivo do livro é que quando o leitor pegar esse livro, ele se encontre ali. Ele olhe para aquilo e diga, sou eu. É gerar a própria experiência dele, através da oração. Eu vivi uma experiência em relação a esse livro. Eu mostrei a primeira reflexão para um jovem na academia. Não parece não, mas eu vou na academia. E ele leu, ele virou para mim e falou assim, ele é muito engraçado, João o nome dele. Ele falou assim, ih, Chicão, quem lê isso aqui e tiver afastado, vai voltar, hein? Cara, isso é muito legal. É muito especial. Olha, aqui o 140, eu posso chamar de capítulo? Como é que você... Número. Agora deixa eu te falar. Que eu vou explicar ao pessoal. Não força a minha mente não, tá? E tem 365 reflexões. Ai, gente, não, e eu já percebi algo aqui. São 365 reflexões para você ler uma a cada dia do ano. Gente, é incrível. Eu vou comentar aqui uma que eu amei. Eu abri o livro. Então, a gente vai ter um tema, a gente vai ter um versículo base, a gente tem um texto devocional aqui explicativo sobre o tema, tá? E tem essa pequena oração, né, que está incentivando o leitor que às vezes não sabe como orar, para que ele ore, né, para que ele exerça realmente o poder da oração. E aqui o clamor 140, gente, isso é incrível. A oração revela o que o coração tenta esconder. Exatamente. Pastor, cada vez que o Senhor pegou um tema para escrever, uma frase dessa, o 140, o 41, até o 365, foi baseado
em algo que o Senhor viveu no seu dia a dia? E também posso perguntar, talvez tenha sido inspirado em situações e experiências nas quais o Senhor viu em pessoas ou até mesmo nas suas ovelhas? Eu não sei nas pessoas, mas eu olho muito para mim, para as minhas experiências, porque eu errei muito. Eu errei muito na vida. Como cristão, como discípulo de Jesus, eu cometi muitos erros. E o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele permanecia onde ele estava, sempre esteve. Só que agora, quando eu me conscientizo de quem eu sou, Oséias 6,3 vai dizer, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, peraí. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. E se eu vou descobrindo quem eu sou, vamos lá. Vamos. Por que a oração é o exercício mais difícil, meu Deus, da caminhada cristã? É muito. Por que é? Eu vou te dar a minha visão. Sim. E respeito quem pensa diferente. Sim. É porque todos nós carregamos dentro de nós o desejo de sermos Deus. E o pastor está falando heresia. Não estou. Lá no Éden, no diálogo do inimigo, na serpente, com Eva, de que forma ele convenceu Eva de comer o fruto Sim. proibido? Olha, come, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Opa, se eu vou... Então nós carregamos dentro de nós esse desejo de ser igual a Deus. Isso se manifesta muito também no dia a dia, de forma às vezes imperceptível, no sinal de eu quero julgar, o tempo eu quero bater o martelo do que é certo, do que é errado. O tempo todo. Eu quero, para mim, misericórdia. Mas para o outro... Mas para Daiane, justiça. Justiça, eu sempre digo essa frase. Por quê? Porque nós queremos ocupar um lugar que não é nosso. E por que orar é difícil? Porque a oração, ela me traz exatamente para o lugar que eu devo estar. A oração nos leva exatamente para o lugar onde todos nós temos que estar, que é estarmos prostrados aos pés do Senhor. Deixa eu te contar algumas coisas interessantes. Antes da pandemia, eu estava ministrando estudo numa classe lá na igreja, chamada Discipulado 1. Pessoas novas convertidas chegando para a igreja e elas, então, vinham para a minha classe e do pastor Júnior na época. E um dia eu disse para eles assim, olha só, a mulher do fluxo de sangue, ela se esforçou para tocar na orla da roupa de Jesus. Eu preciso todos os dias ficar grudado nas pernas dele, para eu não fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Que isso, pastor, é pecador? Sou. Luto todos os dias contra o meu pecado. E a arma que o meu Senhor me deu, uma das armas que o meu Senhor me deu, é a oração. É a oração. Oração honesta, oração sincera. É isso. Falar para Deus, Deus, olha só, eu estou com vontade de fazer isso, mas olha, a sua palavra diz que não pode ser assim. Por que a gente, às vezes, orações superficiais? Senhor, perdoa os meus pecados. Eu não, eu dou nome. Eu dou nome aos meus pecados. É isso. Tem um garotinho lá na igreja, hoje já tá um rapazinho, o Mateus, e um dia a mãe dele falou assim, Chicão, quero falar com você. Eu falei, o que foi? Porque o pastor Isaac, ele tinha me pedido para dar aula na classe dele, que é das pessoas antes de batizar. E tinha um monte de junior, 10, 11, 12 anos. E ela falou assim, na célula, o Mateus virou e falou assim, mamãe, eu agora quero orar igual o pastor Chicão faz. Aí disseram que ficou curiosa e falou assim, mas o que o pastor Chicão faz que você quer fazer igual? Ele falou pra gente que tem dia que ele senta na beirada da cama e fala assim, Senhor, senta aqui perto de mim que eu preciso conversar com o Senhor. E eu faço isso. Talvez para algumas pessoas isso seja anormal. Para mim não é. Não, não é anormal, não é. Deve fazer parte da nossa vida com Deus. Eu lembro que teve... Vira e mexe eu faço com Jesus isso também. Eu falo assim, vou tomar café, já fiz isso almoçando, sozinha em algum momento. Falei, Senhor, de abrir a cadeira, de botar ali um copo e um prato. Falar, senta aqui, vamos conversar. Tá dirigindo, Senhor, entra no carro, vamos conversar. E ir
Porque a gente nós precisamos sustentar uma vida de oração. E assim, eu vejo que a dificuldade que às vezes a igreja tem de orar é muito grande. É como Jesus, quando estava com os discípulos, chamou eles para orar e falou: meu Deus, será que vocês não conseguem orar sequer por 1 hora? Vocês caem no sono. Daiane, eu vou falar algo aqui que talvez possa gerar algum questionamento por parte de algumas pessoas. Sim. E eu respeito, tá tudo bem. Tudo bem. Igreja que ora pouco é porque o pastor ora pouco. É. Eu tenho uma visão em relação principalmente aos líderes, e isso eu me incluo, tá? Porque como eu disse, até é muito recente, oração para mim era aquela coisa normal. E eu entendi que orar não é algo normal, de forma nenhuma. Igreja que ora pouco é porque o pastor ora pouco. Verdade. A história conta que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, eu amo ouvir as mensagens dele até hoje, né? Que ele tinha um grupo, que quando ele ia pregar, tinha tipo um sótão embaixo do púlpito, e ele estava em cima do púlpito pregando, e aquele grupo de pessoas embaixo intercedendo. Por quê? Porque o culto, gente, é uma batalha, muito uma grande. guerra espiritual. Muito grande. Então a igreja precisa orar, o líder precisa orar. E conta-se que, à medida que Spurgeon ia pregando e que a batalha espiritual se intensificava, ele batia com o pé para os irmãos que estavam embaixo entender o que estava acontecendo e intensificar as orações. Então nós precisamos orar. Ah, o Chicão teve a vida inteira, agora quer falar de oração. Porque eu entendi. É isso. Porque eu entendi. Existem alguns textos bíblicos. O texto bíblico hoje, tá? Da minha vida é João 3,30. Que ele cresça e que eu diminua. Porque a vida inteira eu quis ser grande. A verdade é essa. Quem lidou e conhece sabe do que eu estou falando. Arrogante ao extremo. Então eu entendo assim, eu sei por que Deus fez isso. Eu sei por que Deus me permitiu chegar no fundo do poço. Para eu entender que não é do meu jeito. Não. É dele. Que a glória não é minha, é dele. João 3,30 é o texto da minha vida. E eu tento de verdade. Nem todos os dias eu consigo ser isso, mas eu tento. Agora, Hebreus 11:1, Lucas 1:37, Lucas 18:1, Efésios 3:20 e Jeremias 29:12. Na versão King James, esse texto diz assim: todas as vezes que vocês orarem, eu vos darei atenção. Cara, olha que coisa fenomenal. Eu, um miserável pecador, quando eu paro para orar, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, aquele que criou os céus, a terra, ele diz que ele para me dar atenção. Isso para mim é uma das coisas mais espetaculares da oração. Incríveis. O Senhor para dar atenção para mim. Como assim? Como assim? Esse negócio é fantástico, sabe? E às vezes, né? Deus, eu estou aqui. Pai, sou eu de novo. Quantas? Às vezes eu começo a oração dessa forma. Sim. Pai, sou eu de novo. Eu acredito que por muitos anos a igreja, ela conheceu o Senhor dos Exércitos, ela conheceu o Deus, soberano Pai, assentado num alto sublime trono sobre todas as coisas, que governa todo mundo. A igreja conheceu por muitos anos esse Deus. E o Deus, Abba Pai. E o Paizinho que nós precisamos clamar. Nós ensinamos muito isso às nossas ovelhas, trazer essa cultura, esse entendimento. E eu acho isso fenomenal, porque a oração ela faz isso. A gente se relacionar com Ele como o Abba Pai. Às vezes quem fala assim, eu não sei orar. Por que uma pessoa, pastor Chicão, fala que não sabe orar, pastor Chicão? Olha, sinceramente... O que o senhor acha dessa afirmação, né? Não é nenhuma pergunta. Porque, eu falo, quando ouço isso, eu falo, converse com Deus como você conversa com seu amigo. Isso.
Porque ao longo do tempo, eu acho que a igreja mudou muito em relação a isso, você colocou muito bem, nos era apresentado o Deus verdadeiro como um Deus distante. Sim, por muitos anos isso Um Deus distante, um Deus que fica sentado no trono com um cajado na mão, se você errar eu vou dar na tua cabeça. Só que à medida que você se relaciona, você vai percebendo que Deus é um Deus pessoal. Totalmente. Eu amo a imagem, e às vezes eu faço umas viagens aqui dentro, não é? Leio um texto bíblico e aí eu tento me transportar para aquele momento. Deus chegando no jardim ao cair da tarde. Oh, Pai. Sabe, essa imagem do Deus que vem de encontro ao homem. E quando o texto que narra, né, quando Jesus entrega o Espírito, diz que o véu do templo, olha só que imagem que vem na minha cabeça. Sim. O véu do templo se rasga de alto a baixo. E aí eu imagino, né, Deus Todo-Poderoso com a sua mão santa pegando nas duas pontas do véu, rasgando e dizendo para mim, meu filho, agora somos eu e você. O caminho está aberto. Hebreus, novo exatamente. E vivo caminho. Em acesso direto. Direto. Aonde não existe nenhum mediador entre Deus e os homens. Gente, isso é Jesus. fenomenal demais. Eu acho essa imagem maravilhosa. É Deus dizendo, Daiane, eu quero me relacionar intimamente com você. É Deus dizendo para todos nós, eu quero um relacionamento íntimo com você. Não existe oração, a oração perfeita, né, o pastor Chicão? Não existe eu acho que a oração certa, a oração, eu não sei orar. É a oração do coração. Isso, a oração tem que ser sincera. É a oração do coração. Seja lá o que for que você esteja sentindo. E eu acredito muito que quando a gente consegue mudar a mentalidade e enxergar a paternidade de Deus, eu sempre falo assim, imagine você como pai ou como mãe, né? Dentro da sua casa, você acordar, o teu filho simplesmente acorda, não te dá um bom dia, te ignora. Te ignorar o dia inteiro. Aí na hora que ele vai dormir, aí ele vai virar para você, ô pai, ô mãe, eu preciso disso. Você pode me dar? Muito obrigada. Muito boa noite. É isso que se faz com Deus, né? Exatamente. E não é assim. Não pode ser dessa forma. Não é. Essa semana eu estava pensando na minha fé. Que fé eu tenho? Que fé eu tenho? E eu entendo o seguinte. Fé. Essa eu quero falar olhando para a câmera. Fé é acreditar que Deus pode fazer todas as coisas. Mas fé também implica em acreditar que Deus pode não fazer o que eu quero. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz o que quer, Ele sabe o que é melhor para mim. É isso. Então, quando Deus não faz o que eu peço, não significa que eu não tenho fé suficiente para que Ele me atenda. Significa apenas que Ele é soberano, que Ele sabe o que é melhor para mim e que Ele faz o que Ele quiser. Exatamente. Porque ter fé só quando Deus faz, só quando Deus atende, é muito fácil. É muito fácil. Quero ver ter fé e precisamos ter fé quando Deus diz, não vou fazer, não é desse jeito, eu tenho outra coisa para a sua vida. Porque já percebeu? Eu não sei se você, mas eu durante muitos anos da minha vida fiz isso. Alguns erros que nós cometemos na oração. Primeiro, aprendam isso. Foi difícil para eu aprender. Orar é entregar para Deus. Só que eu oro, mas eu continuo agindo querendo controlar o resultado. Porque no fundo, quando eu continuo agindo dessa forma, eu não estou preocupado que a vontade de Deus seja feita. Eu quero que a minha vontade seja feita. Um outro erro muito comum quando oramos. Você já se pegou dando conselho para Deus? Eu já. Deus, se você o fizesse assim... Não é? Eu já fiz isso. Às vezes nós queremos dar conselhos para Deus. E não funciona dessa forma. Não funciona. Temos que saber o nosso lugar nessa história. Sabe o que eu lembrei agora? Lembrei de Jó.
Sim. Jó 38, porque durante todo o tempo da vida de Jó, onde ele passou questionando, argumentando o Senhor e dando ouvidos, né, aos amigos, entre aspas, dele, sobre a sua situação ali deplorável, o Senhor no capítulo 38 chama Jó e fala assim, Jó, vem aqui, vamos bater um papo. Aonde que você estava? Exatamente. Quando eu criei os céus? Aonde você estava? E aí Deus vai desenrolando e trazendo entendimento a Jó de exatamente isso. A gente não está aqui para aconselhar o Senhor, mas para crer. Por isso ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Sabe que quando a gente chega nesse nível de maturidade, a gente passa a viver muito melhor? Muito melhor. Ó, algumas coisas que a maturidade através da oração me trouxe. Primeiro, ninguém me deve nada. Nada. Ninguém me deve nada. Ah, porque o fulano poderia ter feito isso por mim e não fez. Quem está no controle da minha vida? Deus. Deus. Isso torna a vida mais leve, isso torna a vida melhor, ainda que seja um momento de muita dor, Sim. de medo, de apreensão. A gente consegue manter, porque a gente sabe quem está no controle. Porque o grande problema, eu volto a repetir, é que nós queremos ter o controle. Não seria muito bom? Já fui assim, pastor. Né? Se a gente eu quero assim, então vai acontecer assim. Não funciona dessa forma. Não funciona. A gente precisa realmente entregar o controle na mão dele. E eu acho que Deus, eu não gosto muito de achismos. Então eu vou dizer que eu tenho certeza que Deus permite certas coisas na nossa vida, certos tropeços, certas quedas, para abrir os nossos olhos, para nós entendermos, peraí, não é do meu jeito. Você já imaginou se Deus tivesse permitido que você fizesse tudo que você já teve vontade de fazer na tua vida? Meu Deus, eu acho que eu não estava aqui. Eu tenho certeza que eu não estaria. Eu tenho certeza. Então Deus, ele vai dizer não. E nem por isso você tem menos fé. Olha, uma vez uma pessoa me falou uma frase e eu não esqueci nunca mais e levei para minha vida. O não de Deus é proteção. Sim. E às vezes a gente encara o não de Deus como algo ruim, mas não é. Não é. Ele é o pai que protege, né? E assim, nesse contexto que o senhor está dizendo, eu até lembrei de uma situação que eu passei. Porque a gente ora e esquece às vezes realmente de entregar esse controle na mão dele. Eu lembro que uma vez eu passei uma situação que, olha, falaram tanta mentira, tanta calúnia, que a minha vontade era... Vem aqui, vamos lá, senta e vamos botar em pratos limpos. Aí eu fui tomar banho, falando, tá? Quando eu saí do banho, meu marido me chamou, falou assim comigo, vem cá. Eu falei, o quê? Você não faça isso. Porque se você se advogar, Deus se retira. Aí eu tomei, né, naquela hora. Falei, verdade. Então a gente, em todos os momentos, a oração nos ensina. De virar pro pai e falar, pai, olha aí. E entender que é ele que justifica. Mas você sabe que essa capacidade de não se defender, só as pessoas curadas têm? Eita glória. Só as pessoas curadas têm a capacidade de não se defender. Sabia que eu nunca tinha escutado essa frase? Pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque a pessoa curada, ela sabe quem ela é. É. Você quer ver uma coisa? Deus. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Se me chamarem de careca, tem por que eu me ofender? Não. Eu sou careca. Se me chamarem de cabeludo, eu tenho por que me ofender? Não, porque eu sei que eu sou careca. Então presta atenção, só quem é curado tem a capacidade de não se defender. Meu Deus, porque sabe quem é. Porque sabe quem é. Ô, pastor Chicão, com licença, eu vou postar essa frase hoje com o seu arroba. E o que acontece? Mas você só sabe quem você é, você só tem uma consciência real de quem você é quando você conhece a Deus intimamente. Eu disse isso lá no início, quanto mais eu conheço da santidade de Deus, mais eu sei o miserável que sou. Então Deus, ele vai conduzindo os processos, sabe? Eu vivi 2 experiências e eu gostaria de compartilhar com vocês. Sim. Há 15 anos atrás, eu morava em Vitória. Eu só tenho um irmão. A gente se ama profundamente, eu não tenho dúvida do amor dele por mim, nem do meu amor por ele. Mas a gente não liga um pro outro todo dia.
A gente não se fala todos os dias, naquela época menos ainda. Era uma sexta-feira, 4 horas da tarde, ou quinta, não sei, eu estava voltando de Vitória com um amigo, e o meu celular tocou, eu olhei o meu irmão. Cara, coisa mais sem sentido. Aí eu, oi, ele só me disse assim, a mamãe infartou e está na UTI do São José do Havaí, que é um hospital lá da região, na cidade de Itaperuna. Eu falei, ok, tô indo para aí. Chorei, tocamos o carro, fui direto para Itaperuna, aí fiquei sabendo, ela infartou dentro do consultório médico, saiu dali para a UTI. Eu tenho os números que eles dizem que não é, mas na minha cabeça ela ficou 62 dias na UTI. Eu sei que ela pegou infecção hospitalar, fez aquela cirurgia que abre tudo aqui. E um belo dia eu cheguei lá, mamãe é pequenininha, eu escondo ela embaixo do braço. E ela estava enorme em cima da cama. E cheio de pano de chão embaixo da cama, porque ela estava derretendo, de tão inchada. Nossa. E eu coloquei as mãos em cima dela e eu disse assim para Deus, Senhor, ou o Senhor leva, ou o Senhor restitui, porque eu não aguento mais ver a minha mãe desse jeito. Tá lá em casa, tá? Brava. Se ela ver isso, ela vai brigar comigo. Tá lá, Deus restituiu. Amém. Na pandemia, o meu irmão pegou Covid. Hospital, pulmão todo tomado, UTI, entubado. E eu cuidando da minha mãe em casa. E um belo dia, e cada boletim médico que vinha, a situação só piorava. Isso que eu vou falar agora, para mim, é um negócio assim, espetacular. Porque eu vivi. Minha mãe viveu. E um belo dia, eu cheguei em casa. Nesse período, eu precisei acompanhar as empresas do meu irmão. Eu cheguei em casa e a pessoa que estava lá em casa disse assim, sua mãe não quer tomar banho e não quer comer. Aí na hora eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Aí eu tive um insight. Falei, mamãe, vem cá. Eu e minha mãe, nós somos extremamente íntimos, somos amigos. Aí botei ela sentada aqui, abracei ela. Falei assim, olha só, você quer que o meu irmão volte para casa? Ela disse, quero. Falei, mas você quer que ele te encontre cheirando mal e doente? Porque se você não tomar banho e não comer, é isso que vai acontecer. Ela levantou do meu colo, correu, foi tomar um banho, eu fui arrumar uma comida para ela. Na hora que ela voltou, eu falei, vem cá, senta aqui. Abracei, estava cheirosa. Falei, agora nós vamos fazer uma oração. Nós vamos entregar o meu irmão para Deus e você, como mãe, vai dizer para Deus que se ele quiser levar o meu irmão, ele pode levar. A minha velhinha travou no meu colo e disse assim, eu não tenho condição de falar isso com Deus. Eu falei, mas se eu falar, você concorda com amém? Aí ela, sim. Eu acho que foi o momento de maior intimidade que eu vivi com a minha mãe. Eu orei, nós entregamos a vida do meu irmão para Deus e falamos para o Senhor, se o Senhor quiser, ele é seu, pode levar. No dia seguinte o boletim já veio com melhoras, e o meu irmão está lá tocando a vida dele. Glória a Deus. Porque, cara, não faz sentido. Se é para entregar, vamos entregar e vamos deixar Deus fazer do jeito dele. E como é que a gente faz isso? Orando. Não tem outro jeito. Gente, tudo começa na oração. Tudo. Tudo começa na oração. O Espírito Santo convence, mas você ora se entregando. E a partir daí, precisa ser oração. Ai, é lindo demais isso, gente. E eu vou falar, eu abri aqui no Clamor 123, né? Porque a oração sustenta a alma quando Deus age em silêncio. Você já experimentou o silêncio de Deus? Oh, como experimentei. Quem nunca experimentou? Como experimentei o silêncio de Deus já. E realmente a oração que sustenta a nossa alma. Porque quando Deus está em silêncio, eu não estou. Ele está em silêncio, mas eu não. Ele está em silêncio, mas eu continuo falando. E outra coisa, eu sou pidão. Não deixo de falar com Deus aquilo que eu tenho no coração, aquilo que eu quero, mas sabendo que Ele vai fazer a vontade dele. Porque é a oração que sustenta enquanto Deus está em silêncio. E Deus fica em silêncio. Fica. Meu marido costuma falar assim, olha, quando o professor está em aula, os alunos ele está ficam falando. inquietos. Mas quando é dia de prova, o professor se cala. Mas ele não se ausenta da sala.
essa doeu, tá? Meu marido sempre fala isso. Mas ter essa percepção de que mesmo enquanto está doendo, mesmo no momento da dor, mesmo no momento da aflição, Deus continua ali. Aí, o inimigo, e nós não podemos deixar de falar que existe um inimigo. Primeiro, ele não quer que a gente ore. Não. Segundo, ele quer que a gente duvide do poder de Deus sobre a nossa vida. Ele trabalha na dúvida, né? Ele trabalha na dúvida, ele trabalha na fraqueza. É extremamente importante nós identificarmos as nossas fraquezas. As nossas fraquezas e todos os dias colocarmos isso diante de Deus todos os dias. Eu sei qual é a minha maior fraqueza. E não tem um único dia na minha vida que eu não converse com Deus sobre a minha maior fraqueza. Eu era muito... Nossa, pastor, você tem coragem de falar essas coisas? Tenho, porque eu não devo nada para ninguém. Eu era extremamente mentiroso. Mas muito, quando eu não era convertido. Só que eu me converti e carreguei isso comigo ainda. E aí você começa a entender que isso é errado, que isso é pecado. E aí, um dos exercícios que eu fiz, além de conversar com Deus, ler a carta de Tiago, porque lá fala que você tem que ter cuidado com a língua. Sim. Não é? Extremamente briguento. Meu Deus, vou citar um casal aqui, que foram os meus discipuladores. Hoje é o pastor Getro Júnior e a irmã Adriana. Eu respeitosamente os chamo de gato e gata. Por quê? Porque era assim que eles se chamavam quando eu os conheci, e se chamam até hoje. E eu, muito próximo deles, chamo os dois assim. Já fui pregar na igreja dele um dia e falei, o gato, enfim. E o dia que eu me despertei para uma coisa chamada domínio próprio, mansidão, foi uma das cenas mais feias que eu fiz publicamente. Um retiro, isso em 1999, eu tinha 2 anos de convertido. Um retiro de carnaval. Eu, líder de um grupo de gincana, esse negócio não é de Deus, não faço no retiro. E a Adriana, que foi a minha discipuladora, líder do outro grupo. Houve uma situação, gente. Tava aquele monte de gente sentada em volta e o Getro, na época, sentado assim, ó. Eu dei um grito tão alto com a Adriana, brigando. Fez-se um silêncio, se caísse uma agulha no chão, ouvia. E eu fiquei tão sem reação, que eu fiquei assim, ó, perdido. E eu fui olhando, na hora que eu cheguei no Getro, ele fez... Porque se é minha esposa e um cara dá um grito daquele com ela, eu tinha voado nele. Ele fez assim, ó. Aquilo me destruiu de um jeito que naquele dia eu entendi que eu precisava pedir a Deus mansidão e domínio próprio. E desde aquele dia eu peço a Deus todos os dias. E às vezes ainda não funciona, tá, minha filha? Vai melhorando. Tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar. Outra aqui, ó, Clamor 184, gente, porque a oração fortalece o propósito, né? Para viver Cristo em qualquer circunstância. Eu vejo muita gente se abalando diante das circunstâncias e querendo deixar de ver Cristo, de focar Cristo. Ah, eu vou sair da igreja. Ah, porque Deus me esqueceu. E só a oração. Só a oração, não tem como. Porque Deus, ele não se afasta de nós. Jesus não se afasta de nós. Nós é que nos afastamos. E o 225 junta muito com esse, né? Que a oração fortalece para continuar mesmo quando os resultados não aparecem. E aí? E aí, o que se faz? Ora. Continua orando. Agora, por aquilo que você está pedindo, mas também por paciência. Porque esperar não é fácil, Não. gente. Essa é a grande verdade. E aí eu vou lhe perguntar uma coisa, sem querer lhe cortar, e o senhor já junta com essa resposta, já junta. Teve alguma vez na sua vida em que o Senhor orou e Deus não respondeu? Alguma oração não respondida? Tem.
Porque não adianta, eu ia falar exatamente isso. Tem coisas que nós vamos orar, vamos pedir, e nós vamos partir daqui e não vamos ver a resposta de Deus. Por isso que eu já juntei a pergunta. Não significa que ele não vá responder no tempo dele. Mas nós vamos... Irmã Terezinha Cândida, mãe do Jetro, família extremamente importante na minha vida, ela orou a vida inteira pela conversão dos filhos. Tem um que não é convertido até hoje. Até hoje. Até hoje. Acredito. A gente vê muito isso, Exatamente. Né? Então, sim, existem orações que eu fiz e que Deus ainda não respondeu. Né? Ou respondeu e eu não percebi, porque esse também é um erro que nós cometemos, porque toda oração que eu faço, toda oração que nós fazemos, nós esperamos que Deus responda do nosso jeito, o que nós queremos, e às vezes não damos a devida atenção quando Deus já disse, ó, não. Porque isso acontece. Sim. Deus já respondeu, mas eu não quis dar atenção à resposta de Deus. Por quê? Porque não foi o que eu queria. E a vida vai seguir. E existem orações que, de fato, ainda não foram respondidas. E está tudo bem. E está tudo bem. E Deus está no controle. E eu não fico triste por, eu queria tanto isso. Eu vou te falar um negócio, e parece a coisa mais idiota o que eu vou falar agora. Eu tenho 47 anos. Eu não sei porquê, eu já tive, né, e hoje, se apertar um pouquinho, tem. Eu nunca tive um tablet, sabia? Eu sonho em ter um tablet. E às vezes eu oro, eu falo com Deus que eu queria ter um tablet. Gente, você já não podia ter comprado um tablet? Podia, mas eu não sei por que eu faço isso. Uhum. Não sei, de verdade, parece uma coisa sem sentido, mas eu não sei por que eu faço isso. Eu tenho computador, eu tenho um notebook, mas eu não tenho um tablet, eu sonho em ter um tablet. Porque o nível de relação com Deus tem que ser esse nível de relação. Sim. Das coisas mais simples. São detalhes, Cara, né? sabe, de você pegar uma taça dessa e falar, caraca, Deus, que taça bonita, obrigado por poder tomar uma água numa taça dessa. São detalhes. São detalhes. Deus, ele se preocupa com os detalhes. Não tem como nós não darmos atenção aos detalhes, mas a gente, na maioria das vezes, na maior parte do tempo, nós deixamos os detalhes passarem. Você que está vendo esse vídeo, você já agradeceu a Deus pelo olfato, pelo paladar, pela audição, pela visão? Cara, isso é um presente. Você poder comer uma comida gostosa e sentir o sabor dela. Verdade. Você poder pegar qualquer coisa e ler, você enxergar. Quantos não enxergam? Quantos não sentem o sabor de uma comida? Então a gente tem que aprender. É isso, pastor, é isso. E nesse livro, eu quero dizer que eu não vou falar que você vai aprender, mas você vai começar a exercitar, porque o Espírito Santo, ele é aquele responsável por ensinar. Exatamente. Ele é o responsável. E esse livro eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas, pastor. Incentivando você a orar. E eu vou te falar uma coisa. Esse livro ele tem 365 orações, 365 temas de orações, devocionais, uma frase lá no final para você ficar meditando sobre aquele tema. Mas eu te digo algo. Na página 366. Isso me chamou a atenção. E eu quero falar sobre isso para a gente encerrar, porque o nosso tempo já acabou. Essa página está em branco. A página 366 está em branco, dizendo, comprometo-me a não deixar de orar, porque eu oro hoje e a minha oração não termina. Ela continua, porque... E pastor Chicão, eu quero que o Senhor, né, nós estamos encerrando, encerre falando sobre essa página em branco. A motivação dessa página está aqui. Essa página em branco é para eu não esquecer que eu preciso continuar orando. Para o leitor não esquecer que a oração não termina aí. Não são 365. É uma vida de oração. É isso.
Uma coisa muito interessante que nós temos que ter isso muito vivo na nossa mente. Talvez seja a minha última frase aqui. Ore ao Pai, em nome do Filho, que a resposta virá pelo poder e a ação do Espírito Santo. Glória a Deus. Pastor Chicão, obrigado pela sua presença, pelo seu sim, né? Pelo seu sim em escrever, em se dedicar à vida de oração, a inspirar tantas pessoas a serem pessoas de oração, a viverem uma vida de oração, que o Senhor receba muitos testemunhos, muitos frutos de pessoas que vão ler esse livro e que serão impactados por ele. Eu quero dizer para você que está aqui assistindo ao Ágatas Talk de hoje, que o devocional e o poder da oração já está disponível e as informações seguem aqui abaixo. Adquira o seu livro, eu tenho certeza que é um investimento maravilhoso que você vai estar fazendo na sua vida para sempre. Amém. Porque é algo que você vai estar transformando em um legado dentro de você, para que você também inspire sua família, seus filhos, sua igreja, pessoas que vivem ao seu redor, seus amigos, a também terem uma vida de oração. Amém? Amém. Pastor, obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Seja uma pessoa de oração. Busque em Deus, porque com certeza Ele vai te responder, viu? Um beijo no seu coração, gente. Amo estar com vocês. Até a próxima.